a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 1º de junho de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Marcos narrando Jesus respondendo às autoridades dos fariseus e os partidos de Herodes, querendo pegar Jesus sobre ser lícito ou não pagar imposto. Então Jesus percebe que é uma pegadinha e pede para eles pegarem uma moeda para poder dizer a respeito se é lícito ou não pagar imposto. Então Jesus responde: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Versículo 17 vem a resposta de Jesus. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus por causa da inteligência de Jesus conseguir prescutar os seus corações e dar a resposta certa. Vimos aqui que Jesus diz aos seus discípulos e às autoridades dos fariseus e os partidos de Herodes que precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, as coisas próprias deste mundo, das coisas cotidianas, impostos, o pagamento das coisas são necessárias, pois são as coisas deste mundo. Percebemos aqui que não é só lícito, como é moral e um dever de todo cristão pagar os seus impostos direitinho, pagar quem nós devemos direitinho e assim sucessivamente. Agora, aquilo que é próprio de Deus, precisamos dar a Deus. O que é próprio de Deus? Nós, nossa alma, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso espírito, isto pertence a Deus e deve ser dado a Deus e a mais ninguém. Pois bem, partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar a nós então, será que nós estamos dando, conforme Jesus disse no versículo 17, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que nós estamos dando a César? César aqui não significa exatamente as coisas mundanas, as coisas erradas, ou Satanás e os seus demônios, mas significa que as coisas do dia a dia, que é própria da humanidade, das coisas desta vida, né? Mas aquilo que é de Deus, a nossa vida, o nosso corpo, porque somos templos de Deus, templo do Espírito Santo, a nossa vontade, o nosso culto a Deus, o nosso amor a Deus em primeiro lugar, a nossa alma, o nosso espírito. Será que estamos dando a Deus? Será que estamos dando ouvidos a Deus? Será que estamos dando vez a Deus em nossa vida? Ou não? Ou estamos dando aquilo que é de Deus, que deveríamos dar a Deus, estamos dando ao mundo, estamos dando a César,
Ou às vezes estamos dando as questões mundanas mesmo a Satanás, tirando de Deus aquilo que é de Deus e dando ao mundo e dando as coisas que são perecíveis aquilo que é imperecível, que é a nossa alma. O que nos falta para podermos dar a Deus aquilo que é de Deus? Talvez saber melhor o que é de Deus, renunciar às coisas deste mundo para poder fazer as coisas de Deus, para poder perceber as coisas de Deus. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa terceira etapa da Lectio Divina, pedindo a graça de Deus, sobretudo o dom do discernimento dos Espíritos, para dar a Deus aquilo que é de Deus, que é a nossa vida, a nossa alma, a nossa vontade, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso amor, a nossa gratidão. Dar a Deus o que é de Deus. E o resto, então, pode ficar com César. Pedimos, ó Deus de bondade, a graça do Teu Espírito Santo, a fortaleza do Teu Espírito Santo, para conseguirmos renunciar às coisas que nos prendem deste mundo, para renunciar àquilo que quer nos tomar de Deus, nos tomar de Deus. Dai-nos, ó Espírito Santo, a graça do discernimento dos Espíritos, para podermos dar a Deus o que é de Deus, para podermos sermos firmes nesta posição e não deixar que nada nos atrapalhe a ser de Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, conceda-nos todas as graças necessárias para sempre estarmos atentos, para podermos dar a Deus aquilo que é de Deus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.